Shalom a todos. Esta é a continuação do Shior a respeito do Código Edom, é a parte 2. E dando continuidade, como eu falei no Shior anterior, Edom é a reencarnação do Nahash, o mal de fato encarnado. E Edom, ele tinha conseguido vir a esse mundo com uma aparência adâmica, né? Como se de fato fosse da raça adâmica. Aqui eu abro um parênteses, porque eu tenho falado em raça, né? Não sei se vocês perceberam, mas a Torá de fato ela diz existir mais de uma raça. Então nós temos a raça adâmica, nós temos a raça nahashiana e nós temos a raça Malachi ou angélica, certo? Essas três raças estão bem misturadas, existem características físicas que determinam qual é a raça de qual, mas hoje está bem misturada com a raça humana, né? A raça humana é aquele material do bolo que une todos os outros, né? O trigo, né? Então, não tão misturada ali no norte do nosso planeta, né? O pessoal ali da Finlândia, Suécia, Suíça, que ali já é uma mistura mais da raça adâmica com a raça Malahi. Bom, mas voltando ao nosso Shiur, então Edom consegue finalmente encarnar como homem, né, da raça humana, e no ventre de Rívika, né, de Rebeca, é dito que os dois, Jacó e Esav, brigavam constantemente dentro de seu ventre, a ponto que isso a incomodava tanto, de tal forma, que ela foi consultar o Criador. E o Criador responde a ela, dizendo que duas nações, ou seja, dois povos, estavam em seu ventre e que o maior, ou seja, o mais velho, Esaú, serviria ao menor. E ela diz: se assim é, então por que quis eu isto? Ou seja, o sofrimento dela, dizem os sábios, era um sofrimento demasiado. E, de fato, o texto em hebraico, quando bem traduzido, diz que, de fato, eles lutavam dentro do ventre dela. Não se mexiam só. Então, quem já foi mãe sabe muito bem o incômodo que pode ser ter um filho se remexendo dentro de si, ainda mais com os órgãos todos pertinhos ali. Imagine brigando, lutando, literalmente. Bom, e na hora do nascimento, Esav, ele irrompe, ou seja, é o primeiro a sair, só que ele sai com nosso patriarca Jacó, Jacó vindo, agarrado em seu calcanhar, literalmente. Pois, como eu mencionei, eles estavam lutando dentro do ventre de Rívika. E é dito no texto que os seus pais, ou seja, Jacó e Rebeca, escolhem o nome de Esav, pois ele era ruivo, né? Como eu já mencionei anteriormente, o ruivo de Adão não é um ruivo avermelhado ou alaranjado, como a gente está acostumado. Isso aí está relacionado ao fenótipo dos que são misturados com a espécie Malahi angelical. O ruivo de Adão era um ruivo do tom castanho, puxado para o tom de vinho. Então era mais algo marrom, mas com tom meio avermelhado vinho, né? Isso é o verdadeiro ruivo. Quando eu digo verdadeiro ruivo, porque obviamente a espécie original é a espécie humana. E o texto diz, mas chamou, né, o nome do próximo, Yaakov.
O que os sábios querem dizer é que quem deu o nome de Jacó foi o próprio Deus, né? Tanto é que é a única vez que vai aparecer a grafia escrita diferente, né? Geralmente o povo fala Yaakov, né? E nesse caso aparece Yaakov, ou seja, coloca-se o nome do Eterno, bendito seja o seu nome abreviado na raiz do nome Jacó, que vem de Ekev, que significa calcanhar, né? É a mesma raiz, porque ele saiu agarrado ao calcanhar de Esav, de Esaú. Bom, e Esav ele cresce e ele ganha a alcunha, né, de caçador. E aí as pessoas desinformadas, que não têm o devido conhecimento a respeito do que significa esse termo caçador, pois como quase tudo na Torá é um código, acham que ele era uma pessoa que saía para caçar, sei lá, um gnu, um cervo, quando na verdade o texto não está se referindo a isso. Obviamente ele também era um caçador, né? Mais na frente, Isaac vai pedir que ele lhe tragam a caça, mas a questão não era essa. Quando a Torá menciona que ele era um caçador, e a gente tem uma paridade com a primeira vez que é mencionado isso na Torá, no livro de Gênesis, que diz que Nimrod era um exímio caçador diante de Deus. Obviamente o texto não está se referindo que ele ia caçar, né? E ele foi o primeiro rei da terra pós-diluviana, da Mesopotâmia, do reino da Babilônia, e este código significa uma pessoa que sabe falar muito bem, mas ela utiliza esse dom para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, talvez já, que tem o dom de perverter a verdade. Às vezes a verdade está ali na cara de todo mundo, mas ele manipula de uma tal forma que ele engana todos. Esse é aquilo que a Torá chama de caçador, ou às vezes caçador de palavras, né? Aquele que manipula as pessoas. E Esav também é chamado de caçador, pois diz o Talmud que ele tinha por hábito de sair todos os dias e enganava os homens, fazia negócios e não honrava, estuprava as mulheres de outros homens, estuprava as virgens e muitas vezes até as matava. E isso estava trazendo má fama para Isaac, né? E é por isso também que mais na frente a nossa matriarca, que viria a ser a nossa matriarca Leá, ou Lia, ou Leia, como alguns falam, ela engana, né, Jacó, ele casa com Raquel, mas quando ele acorda no outro dia, com quem ele havia se deitado era com Léa. Por quê? Porque ela não queria se casar com Esav, pois a tradição era casar entre as famílias, então se a irmã mais nova dela estava casando com o mais novo, ela, por ser a mais velha, casaria obviamente com o mais velho. E ela não queria casar com o perverso Esav. E chega o dia que o nosso patriarca Isaac, ele diz a Esav que ele fosse caçar e fizesse o guisado da forma como ele gostava, que ele iria o abençoar. E nossa matriarca Rebeca, ouvindo isto e já tendo o próprio Deus, bendito seja o seu nome, falado com ela quando eles ainda eram bebês em seu ventre, dizendo que o maior serviria ao menor, e tendo já a Torá mencionado que Jacó era um homem pacífico habitando em tendas, e aqui fica uma dica, né, para as mulheres: procure sempre um marido que seja caseiro, que honre sua mãe, que honre seus pais, né? Que seja estudioso, que vá da escola para casa, de casa para a escola, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que não seja festeiro, que não seja de rua. Não tem nenhum problema em você gostar de festa.
né? Mas o que é que essa pessoa faz nas festas? Será que essa pessoa é o ideal para ser seu marido? Né? Então tenhamos sempre esse pensamento em mente. A Torá dá como exemplo um exemplo de homem é aquele que habita em tendas, ou seja, que é caseiro. E ela, ouvindo isso, corre para o nosso patriarca Jacó e diz: Olha, teu pai disse que vai abençoar Esaú. Né? Colocou peles de cordeiro sobre ele, pois Esaú era peludo, e fez o guisado. Ela conhecia o gosto do marido dela. E enquanto Esaú ainda foi caçar, ela já pegou dos animais que lá estavam, né, adiantando no mínimo a metade do processo, e mandou que ele fosse ao pai para receber a bênção. Jacó disse: Minha mãe, mas e se meu pai descobrir e ao invés de bênção, receba eu maldição? Né? E ela diz: Não, que tua maldição seja sobre mim. Pois ela era uma mulher elevada e sabia que aquilo era o correto a se fazer. E aqui eu vou abrir, perdão, um parêntese para explicar uma coisa. Muita gente não sabe o porquê da cegueira de Isaac, né? A cegueira dele, eu posso afirmar que não era algo do campo biológico, do campo físico. Os sábios, os grandes cabalistas, mencionam que essa cegueira aconteceu porque ele, de tanto ouvir Esaú, ele foi perdendo o seu dom de profecia e se tornando cego espiritualmente, e como é acima, também é, é abaixo. Então, ele perde esse dom de profecia e também a sua vista escurece. Como eu mencionei antes, essa ave é a reencarnação do Nachash, que não conseguiu contaminar Adão. E como eu falei também antes, no Shior, que às vezes nós recebemos uma centelha de alguém mais elevado espiritualmente do que nós, e essa centelha vai nos ajudar a que a, a pessoa consiga superar espiritualmente algumas coisas da vida dela que ela não está conseguindo corrigir. E da mesma forma, a gente também eleva uma parte da centelha dessa pessoa, dessa alma que já está no Gan Eden, que faltou ser corrigida. E uma centelha de Adão que faltava ser corrigida foi para o nosso pai Abraão e foi corrigida no momento da Akedah, né, da amarração, alguns traduzem sacrifício, mas Akedah significa amarração, de Isaac. E depois disso, essa mesma centelha foi para Isaac. Saiu de Abraão, foi para Isaac, mas uma outra centelha que precisava ser corrigida também, que está relacionada justamente com este período que eu estou mencionando, que é o período da bênção, né? Que ele pede a Esaú para que faça o guisado para que ele o possa abençoar. E, fechando parênteses, Jacó vai ao pai e fala: Eis-me aqui, meu pai, né? Já preparei o guisado. E Isaac diz: Não, mas a voz é de Jacó, né? E o cheiro, né, é de Esaú, meu filho, pois ele botou a roupa, uma das roupas de Esaú. E no Talmud fala que quando Jacó entrou na tenda, Isaac fala: O cheiro do meu filho, ainda antes de ter ouvido a voz, é como o cheiro do campo. E o Talmud diz que naquele momento Jacó, ou perdão, Isaac, sentiu de Jacó o cheiro que exalava dele, o cheiro do paraíso, do Gan Eden, do jardim do Éden. E quem sentiu, na verdade, como eu ia dizendo, foi a centelha de Adão que estava naquele momento em Isaac. Então, quem vai abençoar
é o próprio Adão, por assim dizer, é uma centelha dele, é uma parte dele, que vem para cumprir, dar início ao cumprimento da profecia, né? Que essa profecia até hoje ainda se alastra. E depois é que Isaac ele volta a si, né? Digamos assim, a consciência dele e diz, não, mas o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. Só que, estranhamente, né, curiosamente, ele decide dar continuidade a essa bênção, né, pois quem assume essa centelha de Adão que estava em Isaac e o abençoa, né, faz ele senhor de tudo que ele possui e, né, no caso ele receberia a maior parte da herança, enfim. Aqui eu vou abrir um outro parênteses, né? Todos nós sabemos a história, anos antes, que Esaú chega com fome e pede comida a Jacó, e Jacó diz, né? Jura-me como dia, né? Vende-me a tua primogenitura. E ele vende. É importante saber que a reencarnação do Narras não é idiota, certo? Então ele jamais iria vender algo que para ele fosse precioso. Quando Jacó diz jura-me como dia, vende-me a tua primogenitura, ele não se referia ao direito de receber as posses, a riqueza de Isaac. Lembrando que Isaac era o homem mais rico do planeta naquela época. Como nós sabemos disso, Abraão é mencionado como sendo o homem mais rico do planeta, e quando ele falece, Isaac recebe tudo como está escrito na Torá, tudo que era de Abraão, seu pai, e o eterno bendito seja o seu nome aparece para ele e multiplica 1000 vezes a riqueza que era de Abraão. Então, traduzindo, colocando por menudos, ou por miúdos, né? Menudos é espanhol. Colocando por miúdos, Isaac, além de receber a fortuna do homem mais rico do mundo à época, teve sua fortuna multiplicada em 1000 vezes, o que equivaleria, muito mal comparando, a pegar Bill Gates, o homem mais rico do mundo hoje, e você poder fazer 1000 homens mais ricos do mundo, né? Tivesse 1000 Bill Gates. Esta era a fortuna de Isaac. Então, Esav de forma alguma abriria mão dessa fortuna. Nosso pai Jacó, quando diz jura como dia, vende-me a tua primogenitura, ele estava se referindo ao direito que o primogênito tinha de ofertar ao Senhor, que geralmente era feito na sexta-feira antes do Shabat, de ofertar um sacrifício a Deus. E é esta parte que Esav despreza e diz: pois de que me serviria isto, já que estou para morrer? Né? Todo exagerado, e troca o direito sagrado que o primogênito tinha de sacrificar a Deus. E é passado esta parte para Jacó. Por isso que Jacó é o escolhido de Deus, é o amado de Deus, pois ele amou as coisas espirituais e não as coisas materiais. Infelizmente, muita gente lê a Torá, lê essa passagem da Bíblia e não compreende absolutamente nada do que está sendo negociado ali, acha que ele estava negociando o direito às riquezas. Obviamente, nenhum ser humano, por mais idiota que o seja, jamais aceitaria tal acordo. Então, o segredo está na expressão jura-me como dia, né? Que dia? O dia do sacrifício. E Jacó recebe a bênção e sai. Pouco depois, não sei precisar exatamente o tempo, Esaú retorna, né? Prepara o guisado, vai a seu pai, chega feliz anunciando, né? Cá estou, meu pai, e dá-me a tua bênção. E é dito que Isaac ele treme e diz: se tu és o meu filho Esaú, quem é este a quem eu acabei de abençoar?
E abrindo um novo parêntese, o Talmud fala que neste momento Isaac também disse: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Só que desta vez ele se referia a um cheiro diferente, né? É dito que ele se referia ao cheiro do Guerrinã, né? Na primeira vez ao paraíso, na segunda vez a um lugar não tão agradável. Então, e era essa centelha, né, que habitava em Adão, né? Na verdade, o Talmud diz que ele não fala o cheiro do meu filho, ele diz o cheiro de Esav, né? Meu filho ele se refere a Jacó. Então, Esaú cai ao chão, de joelhos, e brada: mas meu pai, para mim não sobrou nem ao menos uma bênção, né? E Isaac responde: como eu poderia te abençoar se tudo que eu tenho, toda a bênção que eu tenho, eu dei a Jacó, né? Fiz ele teu senhor, a ele tu servirás, né? Cumprindo a palavra do Eterno, bendito seja o seu nome, que falou a Rívica quando os dois ainda estavam em seu ventre. E é dito que Esav, ele brada, ele rasga um grito, e Isaac, vendo aquilo, muda o seu nome, pois é um grande conhecimento cabalístico que quando a gente muda o nome, a gente muda também o nosso destino, né? E diz: tu és Edom, né? O nome dele era Esav. Tu és Edom, e sobre a tua espada governarás e conquistarás a muitos povos. E aqui há um outro mistério. Roma é Edom, né? Um dos netos de Esav que vai para aquela região, pois os verdadeiros romanos eram os etruscos, né? Eles chegam lá, assassinam aquele povo, assumem sua cultura, sua língua, sua religião. E qual é o símbolo de Roma? A cor vermelha, capa vermelha, né? Escudo vermelho, a cresta, que é aquele capacete com emplumado, né? Que eles colocavam sobre a cabeça. Então, é tudo vermelho, né? E sobre e com tua espada conquistarás o mundo, né? Às custas de quê? De sangue. E a Igreja Católica Apostólica Romana, né? É nada mais nada menos do que o que sobrou hoje do poder de Roma, que hoje já não é tão poderosa como outrora. Então, essa ave, a partir daquele momento, jura matar Yaakov. E Yaakov foge, né, por ordem de sua mãe, pois escutou Esaú dizer, e os servos assim também comunicavam a ela, que ele esperava unicamente que Isaac morresse para o matar. Na verdade, naquele mesmo dia que Isaac chama a Esav para o abençoar, o Talmud fala que naquele mesmo dia ele tinha roubado, matado e estuprado. A sua essência era má. E Jacó foge, né? Vai para Labão, seu tio, onde este faz um acordo com ele, né? Pois quando o recebe, vai muito animadinho falar com ele, pois lembra de quando Abraão tinha enviado seu servo Eliezer, né, para buscar uma esposa para Isaque, e foi justamente a irmã de Labão, Rívica. Eliezer chegou com vários camelos carregados de joias, de moedas de ouro, né, como dote, e pensou, obviamente, Jacó, filho, né, do meu sobrinho Isaque, homem que Deus o fez 1000 vezes mais rico do que Abraão, não deve ter chegado de mãos vazias. E corre ao encontro dele, e o beija e o abraça. Só que Jacó, que vinha com dote, de fato ele vinha, ele foi assaltado no caminho. E aqui tem um mistério que eu não vou adentrar nesse momento a respeito desse assalto. E
Labão, vendo que Jacó chorava e não tinha dote, e principalmente porque ele tinha se encantado com Raquel, Labão o abraça e diz: Fica comigo, né? Tu és meu sangue. Chegou com a mão abanando, mas é meu sangue. E ele passa a trabalhar para Labão e ele faz um acordo pela mão de Raquel, que trabalharia 7 anos por ela. Ele é enganado quando chega ao final dos 7 anos. Ele acorda e ele percebe que tinha se deitado com Leá. Né? Naquela época tudo era muito escuro. Não é costume do povo judeu ter relações às claras, certo? Além de estar possivelmente muito feliz da festa, ter bebido. E Labão, com medo que ele devolvesse a filha, né, diz: trabalha uma semana, mas e eu te darei Raquel, né? Porque tem pessoas que pensam que ele só se envolveu com Raquel depois de 14 anos. Não, ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado, casou com Leá, né? Teve relações com ela. E Labão pede que ele espere mais uma semana. Por quê? Porque este é o tempo, pela lei judaica, que você pode devolver a noiva, né? Se você encontrar no período de uma semana algo que lhe desagrade, e aqui não é desagradar no sentido que alguém pode pensar, não gostou mais dela, deixou de amar, não, não é isso. É no sentido que se ela te enganou, né? Ela vinha te enganando, ela não é aquilo que ela dizia ser. Então, se você descobrir alguma coisa nesse sentido, pode devolver. E Labão, com medo que ele devolvesse, disse: Não, se você espera uma semana, depois de uma semana eu te dou também Raquel, mas você trabalha 7 anos por ela. Né? Então ele já podia, já estava casado com ela, já tinha relações com ela, mas teve que trabalhar 7 anos. E o texto diz que esses 7 anos passaram muito rapidamente, pelo tanto que ele a amava. Né? Então, nisso, passa-se vários anos, né? Ele fez outros acordos com Labão também, né, a respeito das ovelhas. Todo mundo já conhece essa história. O que não sabe é que o Talmud fala que 100 vezes Labão mudou o acordo, né? Tentou enganá-lo, mas o Eterno sempre deu preferência a Jacó em todos os acordos. Jacó saiu ganhando, de forma que ele sai muito rico da casa de seu sogro. E quando ele volta para sua casa, digamos assim, né? Seu pai já falecido. E essa passagem está em Gênesis capítulo 32, que eu vou ler agora, e vou dar a interpretação, e este aqui é o ápice do nosso shiur, né? E diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Ou seja, é interessante que ele voltando para casa, ele encontra vários anjos, né, de Deus. E o texto prossegue e diz: E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, né? Seu nome havia sido mudado. Então é interessante notar aqui, e assim diz o Talmud, que esses mensageiros que Jacó envia adiante de si para falar com Esav eram nada mais nada menos do que alguns desses anjos que ele encontrou, né? Ele encontra um acampamento de anjos. Porque é importante notar aqui que o que vai se prosseguir não é um evento comum, não é algo pertencente a este mundo, a esta dimensão, de forma alguma. Na verdade, o que vai acontecer é uma guerra cósmica entre o anjo de Jacó e o anjo de Esaú, pois cada um de nós temos anjos, né? E cada nação, e eles eram representantes de nações, cada nação também tem o seu anjo, tem a sua representação. E Jacó ele envia, os mensageiros que ele envia eram anjos, ainda que na forma humana, né? E ordenou-lhes, dizendo:
Assim direis a meu senhor Esaú. Ou seja, ele se coloca na condição de servo, mesmo já havendo recebido a bênção de seu pai Isaque. Assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, os anjos, fomos a teu irmão, Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Ou seja, aquilo que Jacó fez, de nada adiantou. A promessa que que Esaú havia feito de matá-lo ainda estava viva em seu coração. E ele vinha com um exército, porque 400 homens naquela época era literalmente um exército. Naquela época, um rei muito poderoso que se aliava com outros reis poderosos conseguia ir em torno de entre 3.000 e 5.000 homens no máximo para a guerra. Um único homem que trazia 400 homens com ele naquela época era um homem muito poderoso, era um líder de um clã muito poderoso. E, de fato, no versículo 3, diz território de Edom, ou seja, ele já governava um território. Ele não era mais alguém restringido a um pedaço de terra de Isaac, seu pai. Quando Isaac, seu pai, morreu, ele assume toda a herança, que é importante ressaltar isso. Jacó não recebe absolutamente nenhum centavo da herança de Isaac. Então, quando ele assume toda essa herança, com certeza ele se muniu de vários servos, de vários homens, e passou a conquistar territórios na lei da espada e do assassinato. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, o nosso pai Jacó, ele faz essa divisão. De um lado do rio fica um grupo, e do outro lado fica outro grupo. E é dito que ele coloca de um lado todos os filhos que tinha com as outras esposas, e do lado de cá ele coloca José e Raquel. E ele aguarda, não sabia de qual lado viria Esaú, e esperava que o bando, um deles ao menos, pudesse escapar. E aqui tem um mistério muito grande, que eu vou contar mais à frente, relacionado a essa batalha espiritual que está prestes a ocorrer. Mas antes, vamos continuar a leitura. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos.
e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Então, o primeiro artifício psicológico, por assim dizer, de Jacó, nosso pai, era mandar presentes a Esaú, não todos de uma vez, mas cada bando tinha uma distância de si, para que o seu coração fosse sendo amaciado, por assim dizer, fosse sendo quebrantado, que aquela maldade que ele tinha no coração, que ele vinha para matar Jacó, que ela fosse dissipada. E aqui também há uma grande explicação espiritual a respeito do que significa um presente, né? Um presente, ainda que um bem físico limitado, ele muitas vezes é uma representação de algo espiritual que nós não conseguimos dizer. E ele tem o poder, muitas vezes, de reatar amizades, de reaproximar pessoas afastadas, né? Porque o significado dele é algo espiritual. É algo que muitas vezes não conseguimos pôr em palavras, transformar essas palavras em ações, e esse presente ele consegue fazer isso. Acho que todo ser humano já notou isso. Às vezes estamos chateados com alguém, alguém vem chega, nos dá um presente, às vezes, por menor que seja, um mimozinho, um gesto, e dissipa aquele sentimento que nós temos, né? Uma representação de algo espiritual. Só que de nada adiantou. Todo esse presente, toda essa riqueza, que naquela época era a riqueza daquela época, era você possuir terras, possuir animais, de nada serviu para amolecer o coração de Esaú. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então dirás: São de meu servo Jacó, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Então nosso pai Jacó, ele tinha um conhecimento espiritual, cabalístico, a respeito do poder que um presente pode fazer no coração de um homem. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial, dormiu naquele local, né? Nossos sábios dizem que ele se afastou um pouco do acampamento, subiu o monte, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Este homem, né, que aqui é chamado de homem, pois ele aparece na forma de homem, nada mais era do que o anjo de Esaú. E é um dos anjos mais poderosos que existe, que representa a nação de Esaú, o povo de Esaú, o povo de Edom, do qual se trata este Shiur, o código Edom. E este ser luta com o nosso patriarca, né? Imagine você, um homem se degradando, lutando com um anjo, e não só qualquer anjo, um dos anjos mais poderosos que existe. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, contra nosso pai Jacó,
tocou a juntura de sua coxa, ou seja, afetou ela de forma com conhecimento divino, de forma que ela se danificasse. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, né, o anjo, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui nesse versículo, nesse único versículo, existem explicações infindáveis que vocês não fazem ideia. Primeiro que esse anjo, o poder dele vem da noite. E ele se enfraquece durante o dia. Não que ele se torne fraco, mas não tem o mesmo poder à noite. De fato, a nação de Edom requer esse poder, esse período da noite. E mesmo o nosso patriarca ferido na coxa, ele ainda assim estava prevalecendo contra este anjo. Então o poder da nossa nação, o poder de Israel é um poder tremendo. Vocês não fazem ideia. Principalmente quando em santidade, quando buscando ao Senhor e cumprindo aquilo que lhe é ordenado. E o anjo ele passa a temer, porque ele diz, ora, a alva está saindo. Né? Se eu à noite não prevaleci contra este homem, que dirá durante o dia, né? E o período que foi determinado a ele, que foi permitido que viesse e lutasse com Jacó, era o período da noite, então ele tinha que retornar ao Shamaim, aos céus. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, ele utiliza o próprio anjo de Esav contra ele mesmo, contra Esav, contra Esaú. E disse-lhe, qual é o teu nome? Obviamente ele sabia. Aqui existe um outro preceito cabalístico. Você, para mudar o nome de alguém, primeiro essa pessoa tem que declarar o seu nome, a essência do nome a qual ela está submetida atualmente. E ele disse, Yaakov, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Yaakov, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Obviamente a tradução aqui, Elohim, em hebraico, significa com os poderosos, né, com os anjos. Então a tradução mais correta seria, pois como príncipe, como alguém poderoso, lutaste com os anjos e com os homens. Pois este anjo, né, a representação da nação de Edom, e prevaleceste. Né? E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó queria saber o nome desse anjo, pois como eu falei anteriormente no Shiur, aquele que nomeia adquire poder sobre aquilo que foi nomeado. Não importa se é um anjo, se é uma pessoa, se é um animal. Da mesma forma que o Eterno, bendito seja o seu nome, trouxe todas as criaturas diante de Adão para que este as nomeasse e visse como seriam chamadas. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Ele andava mancando. Na verdade, essa tradução mancando, ela está errada. O texto quer dizer em hebraico que ele andava arrastando a perna. Né? Quando você manca, você ainda consegue apoiar na perna, mas ela dói, então você manca. E ele estava tão danificado que ele arrastava literalmente a perna. Né? Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje,
porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e se inclinou à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. E aqui eu paro para dar explicação. Primeiro, no dia anterior, ele mandou presentes, muitos presentes. Foi dividido em mais de 3 bandos. E isto não amoleceu o coração do perverso Esaú, que, como mencionei, era a reencarnação do Narras. E este tinha prometido matar a Jacó. E lembremos que ainda no Éden, o Eterno, bendito seja o seu nome, jurou que a serpente feriria o calcanhar da semente de Adão, da semente da mulher, e esta, a semente da mulher, lhe esmagaria a cabeça. E isto de nada adiantou. Os presentes que ele mandou, ainda foi atacado pelo anjo de Esav ao anoitecer, sozinho, sem quem o protegesse, lutou, venceu, prevalecendo sobre o anjo, ainda recebendo uma bênção desse mesmo anjo, que era anjo do seu inimigo, da nação inimiga a ele. E no outro dia ele vai ao encontro de Esav, que vinha com os 400 homens, obstinado, a sua obstinação em nada havia cedido no anseio de matar ao seu irmão. E Jacó vai em direção a ele arrastando sua perna, e por 7 vezes ele cai ao chão. Ele não conseguia mais se firmar em sua perna. E como eu disse, ele literalmente ele não estava mancando, mas ele estava arrastando a sua perna. Como diz o texto, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra, caiu ao chão, 7 vezes até que chegou a seu irmão. E 7 é o número da perfeição, espiritualmente falando. Ou seja, espiritualmente ele alcançou algo que iria impedir seu irmão Esaú de o matar. E a gente vai ver isso mais à frente. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. E aqui os sábios dizem que a intenção de Esaú não era beijá-lo e chorar junto com ele. Mas quando ele correu para Jacó, e Jacó cai a última vez, a 7ª vez, cai sobre Esaú, a intenção de Esaú era pegar o punhal e enfiar em suas costas. Só que quando ele pega aquele punhal, ele não consegue fazer tal ato, pois os céus não permitiram. E ao invés disso, ele beija a Jacó e choram. Mas ele chora não porque se arrependeu, mas chora porque não estava conseguindo matar a Jacó. E de fato, a visão que Jacó teve anos atrás, quando fugiu da casa de seu pai, ameaçado de morte, e no caminho para a terra de seu tio Labão, que ele tem a visão dos anjos que subiam e desciam pelas escadas, pela escada era uma só, pois representa os mundos espirituais e as moradas dos anjos, e cada um descia de acordo com a sua ordem, com a sua classe angelical. Aqui, pouco revelado pelos sábios, diz que ele viu, cada nação, cada governante da terra subindo um pouco dessa escada, chegava a um determinado ponto e caía.
Assim ele viu o reino da Babilônia, o reino do Egito, da Grécia, de Roma, né? E quando chega a vez de Esav, que é Roma, ele viu ele subindo, 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 até que chegou ao último degrau, né? E Esav, ou melhor, Jacó, se desespera por ver Esav no último degrau e pensa que, ora, aquilo que Deus prometeu à minha mãe não vai se cumprir. O maior não servirá ao menor, ele governará toda a terra. E ele chega ao último degrau e de lá ele é derrubado. E este é o segredo do versículo que diz: ainda que ele subisse aos céus e se assentasse à minha destra, eu de lá o lançaria por terra, né? E o eterno bendito seja, como também está escrito pelo profeta: amei a Jacó e odiei a Esaú, de sorte que tudo quanto ele construía, se edificava uma cidade, eu a destruía. Então este é o segredo. Esaú tenta matá-lo, mas não consegue, não se cumpre o desejo do seu coração. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos. E aqui o Talmud fala, na verdade, perdão, o Zohar fala, que Esav ele tinha visto a Rívca, a Rebeca, e a cobiçou, e ela percebeu e se estremeceu o seu corpo de tal forma, pois percebia que ele desejava fazer mal a ela e a seu filho. E disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é: tudo que era de meu pai, Isaque, ficou para mim. A riqueza do homem mais rico do mundo, que era 1000 vezes mais rico do que o homem mais rico, que era Abraão, seu pai, né? Agora tudo é meu. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ou seja, Jacó, ele estava o tempo todo espiritualmente batalhando naquele momento no reino espiritual contra Esaú. Pois Esaú a qualquer momento poderia recuperar aquele ímpeto de querer matá-lo e dar ordem aos 400 homens que com ele estavam e ordenar que matassem a todos, inclusive aos filhos de Jacó, e levar as esposas de Jacó e fazer delas aquilo que não seria bom. Toma, peço-te a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Né? Jacó falando. Porém ele disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se a fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Então Esaú o tempo todo queria deixar homens com Jacó, né? E Jacó temia justamente isso, que a ordem fosse dada a qualquer momento e ele lançasse sobre Jacó e tudo que era da sua posse.
E na verdade aqui existe uma artimanha de Jacó para impedir que Esaú se encontrasse com ele. Ele diz que chegará a Seir, né, que é a morada de Esaú, mas na verdade ele vai pegar um outro caminho, né, como o texto a seguir vai mencionar. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote, que significa cabanas em hebraico. Ou seja, ele engana Esaú, Esaú volta para casa e ele pega um caminho totalmente diferente, e é dito que nunca mais eles se encontram até o momento da morte de Jacó, né, já com José no Egito, várias décadas depois, e quando nosso pai Jacó vai ser enterrado, Esaú chega e diz: Não, vocês não podem enterrar Jacó aqui na gruta que meu pai Abraão comprou, pois aqui está enterrado Abraão e Sara, está enterrado Isaac e Rebeca, nossos pais, e Jacó já havia enterrado a Leá, né, nessa gruta. Então a vaga que sobrou é minha, né? E fica a confusão, ele não deixa enterrar, e Jacó tinha um neto que ele não escutava, que ele era surdo, e sem entender o que estava acontecendo, ele fica perguntando o que está acontecendo, gritando constantemente, e ninguém responde até que alguém se aborrece e ele está o tempo todo gritando, perguntando o que está acontecendo. Alguém pega um chifre, né, de boi, coloca no seu ouvido e grita: Esaú não deixa enterrar Jacó, Esaú não deixa enterrar Jacó. E esse neto de Jacó pega a espada e corta a cabeça de Esaú, né? E a cabeça de Esaú cai aos pés do caixão, e é dito que Jacó se levanta, olha para aquela cabeça ao chão, sorri e volta a deitar. E é por isso que nossos sábios dizem que Jacó, nosso patriarca, não morreu. E de fato todos os santos, né, nossos patriarcas, os santos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, né, Sete, é dito que eles não faleceram, apenas dormem, né? E aí se cumpre a primeira parte da profecia que o eterno bendito seja o seu nome falou no jardim do Éden, né, para a serpente: Tu ferirás a semente da mulher no calcanhar e ela te esmagará a cabeça. De fato, a cabeça de Esaú foi cortada naquele dia, né? Foi assim morreu Esaú. Mas a sua semente perdura no mundo até hoje, assim como a semente do nosso pai Jacó está no mundo até hoje. E essas sementes brigam mutuamente. Como eu já mencionei, a semente de Esaú é Roma, né? E tudo que ela toca, a Igreja Católica, toda a instituição romana, é o que sobrou do antigo Império Romano, que é Esaú, que é Edom. E da mesma forma que eles juraram nos destruir, essa promessa existe até hoje, mas também existe uma profecia do Eterno Bendito seja, que tanto Ismael, né, os árabes, serão acolhidos como filhos de Deus, e também Edom, uma parte de Edom. Então tudo será para o bem, haverá paz sobre a terra futuramente, e também será escrito, e acontecerá aquilo que está escrito, melhor dizendo, nos últimos dias, como fala o profeta Isaías no fim de seu livro: E naquele dia o Senhor habitará na terra, e um será o seu nome, e um será Deus. E todas as coisas voltarão a ser do Senhor, como um dia foi. Então espero que vocês tenham gostado desse shiur. Qualquer pergunta, estou à disposição. São, 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 são.